Pense naquilo que o Senhor está te entregando nessa manhã. E diga para Ele, eu quero, Senhor, eu quero mais. Eu quero me entregar mais e eu quero receber mais de Ti. Eu quero abrir a minha vida. Diga a Ele, Espírito de Deus, o Senhor está nesse lugar. Aqui nós adoramos o Senhor e aqui nós temos bendito, declarado o quanto Tu és bendito e exaltado entre as nações. E nós declaramos e reconhecemos isso, Senhor, nessa manhã. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha sobre cada um dos Teus filhos, esse coração aberto para receber a Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, descortinar diante de nós, trazer clareza, entendimento, que a Tua graça, a Tua sabedoria, o Teu entendimento venha, Senhor. Espírito Santo, este lugar é Teu e nós recebemos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Abra sua Bíblia. Amém, né? Glória a Deus. Lucas 9. E antes de nós lermos, mesmo aí de máscara, um pouco distante, você vai dizer para a pessoa que está ao seu lado, ele disse, diga assim, ele disse, eis-vos dei autoridade. Amém? Quem foi que disse isso? Jesus, né? Eu vos dei autoridade. Nós vamos falar um pouco sobre essa autoridade dada por Deus para cada um de nós. Lucas 9, 1 e 2. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aleluia. Deixa aí aberto, nós vamos ler vários textos agora pela manhã, ligados a essa autoridade. Bom, aqui Jesus está enviando os 12, e nós vemos nessa passagem, né, que ele chama, separa, Mateus ele dá os nomes de cada um, fala um relato mais longo. Mas aqui, algo que nos chama a atenção, quando ele convocou os 12, ele disse logo algo, olha, eis, sabe, eu estou dando autoridade para vocês, eu estou enviando vocês, eu estou dizendo, ide, mas eu estou dando para vocês uma chave. E essa chave, ela é essencial na vida de vocês, que é a autoridade. Eu estou dando autoridade sobre todos os demônios. Eu estou dando autoridade para vocês efetuarem curas. Eu estou dando autoridade para vocês irem pregar o reino de Deus, levar o reino de Deus e efetuar mais curas. Enquanto nós vamos, é algo que o Senhor nos deu. Em Lucas 10, os versículos 1 e 2, vamos ler até o 3, diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70. Tinha designado os 12, agora os 70. E os enviou de 2 em 2, para que precedessem cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. O que me chama a atenção nesse envio aqui dos 70, é que o Senhor, logo depois, né, aconteceram algumas coisas quando ele enviou os 12, e depois ele chama os 70, e ele diz, olha, vocês vão em cada lugar, mas eu quero dar uma advertência para vocês. E os 70 estavam indo, mas ele deu advertência para eles. Eu quero dizer para vocês que a seara é grande. Quando vocês estiverem indo, eu quero falar para vocês, rogue ao Senhor da seara. Essa seara tem um Senhor chamado Jesus. Então vocês vão, o Senhor certamente estava mostrando para eles que quando eles estivessem indo, eles iam encontrar tantas necessidades que eles iam ver
que eles não iriam dar conta de todas as necessidades que têm. Mas ele diz, vocês vão fazer, eu estou enviando vocês, mas vocês roguem ao Senhor da seara para que mande. Porque às vezes, queridos, você está na obra, você está levando o evangelho, pregando na empresa que você trabalha, pregando para os teus familiares, você está pregando, às vezes, em algum lugar que Deus te dá uma oportunidade de você conhecer, às vezes você vai num órgão e você está lá esperando, está com sua senha, aí você tem aquela oportunidade, de repente você olha as necessidades e você diz, meu Deus, são tantas necessidades, poxa, por que o povo não vem? Por que as pessoas não despertam? Por que a igreja não desperta? Mas não é isso que Deus nos diz aqui. Ele diz, quando vocês estiverem indo, eu quero dar uma advertência para vocês. Roguem ao Senhor da seara que envie. Então, aonde nós estamos, onde Deus nos coloca, nós precisamos pedir a esse Senhor. Envia mais, Senhor. Envia mais trabalhadores para a tua obra. Envia mais aqueles que podem ajudar. Queridos, eu estava vendo aqui a irmã Conceição. Ela não está lá em Guiné-Bissau, com os pés dela, mas ela está com a filha dela, o fruto do seu ventre. A igreja está lá com as suas ofertas, com as orações, com os clamores, com uma palavra de ânimo. A igreja está em outros lugares, em outras cidades. E assim, amados, às vezes você vai pregar num lugar, se levanta, às vezes até uma outra denominação, mas aquilo que você semeou está lá. Amém? E uma coisa que tem falado muito ao meu coração são essas restituições que Deus tem feito à igreja. Alguns anos atrás, não sei se 3 ou 4 já, não sei, Deus nos deu a restituição em Benevides por algo que já tinha sido semeado lá. E sem nós estarmos na nossa agenda humana, nem do pastor Edmilson, nem a nossa, do Ministério do Amor e Pão, nós começamos a ir lá fazer, em Outeiro, ação social. E fizemos 3 ações sociais lá, e quando uma das pessoas que abriu a porta, através da Amanda, aqui, que é daqui da igreja, a Val, ela começou a me ligar e a dizer, pastora, vem aqui, faz um culto em ações de graça, pastora, vem aqui na minha casa, pastora. E eu comecei a perceber que pela insistência dela, era para que nós voltássemos lá. E quando nós fizemos aquele culto, que vocês já sabem, passou aqui, quando terminou, a mãe dela chegou e disse, está aqui, pastora Chave, agora vocês podem fazer o culto. E eu, como assim, né? Fica olhando lá os jurunas, nossos compromissos que nós temos aqui também, e outras coisas. Eu digo, Senhor, como assim? E eu não imaginaria o que Deus está fazendo através da igreja, querido, porque quem está indo é vocês. Quem está indo é o que está orando, é o que está ofertando, e as equipes que estão sendo levantadas para ir lá. Que ministérios estão sendo levantados. E quando eu estava lá, acho que no 3º ou 4º culto, eu fui lá para fora, e a praia ainda estava fechada, assim, os balneários ainda estavam fechados, e eu comecei a olhar e eu disse, Senhor, por que o Senhor está nos colocando aqui? Esse é um lugar realmente que o Senhor nos quer, porque o Senhor nos trouxe para cá, para esse lugar. E foi muito claro o Senhor colocar no meu coração, nada do que foi feito aqui, através do evangelista, através daquele que semeou, que entregou a sua vida, daquele que evangelizou, aquele que fez muito atos proféticos, ele fez vários. Evangelista foi um pastor evangelista que foi pastor em Outeiro. E ele já está com o Senhor na glória. E Deus fez eu lembrar quantas viagens o pastor Paulo, o pastor Edmilson, algumas vezes fui com eles, nós íamos lá, e o amor que o evangelista tinha por aquele lugar. E o Senhor disse que a memória dele está ali muito forte. Esse é o nosso Deus, amém? E o Senhor está dizendo agora, aquilo que já foi semeado, nada nós estamos fazendo agora, porque nada vem de nós, vem tudo do Senhor, amém? E Ele tem toda a história, os seus trabalhadores. E, queridos, eu entendi claramente. Quando foi ontem, eu recebi uma mensagem que era para a gente levar urgente lá, cesta básica, e eu coloquei em alguns grupos, quem pode me levar lá, né, quando eu tenho essa limitação, mas que vai já, em nome de Jesus, acabar, não dirijo, né, mas vou dirigir.
E nós levamos, foi o Tiago e a Ana comigo levar a cesta básica, e de repente, querido, nós estávamos num lugar onde eu nunca tinha ido na praia. Vocês sabem que os balneários estão abertos. E eu nunca fui na praia de Outeiro. E quando eu vi, eu estava lá no meio. E você já sabe, né? Tudo que tem lá. E eu digo, Senhor, não estou aqui por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor quer abrir os nossos olhos. E veio essa palavra, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Pessoas para pregar. Onde, Senhor, tem tanta prisão. E talvez, eu estou falando ali de Outeiro, porque agora nós estamos lá. Mas você está lá no seu trabalho. Você está lá no meio da sua família, olhando e vendo situações. Você está lá entre os seus vizinhos, no teu bairro, na tua empresa. Você está lá naquele órgão público, onde Deus te colocou. Nós temos tantos profissionais aqui. E o Senhor te diz, eu te enviei para aquele lugar. E eu quero que você rogue para que eu envie mais trabalhadores para a sua seara. É hora da igreja entender isso. Mas Ele nos preparou, nos dando a autoridade. No versículo 9 do capítulo 10, ele diz assim, curai os enfermos que nela houver e anunciai, a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando você entrar numa cidade, quando você chegar num lugar, eu quero que você cure os enfermos. Amados, há prazer em Deus. Quem já exercitou isso, de tocar no enfermo para vê-lo curado? Quem já exercitou, levante a sua mão. Deus quer mais. Quem ainda não exercitou isso e que quer exercitar, em nome de Jesus, levante as suas mãos. Hoje é dia do Senhor te revestir dessa autoridade que está sobre você. Hoje é dia de você receber algo de Deus surpreendente. Nós temos médicos aqui. Um dia eu fui com um médico, quando eu estive com esclerose múltipla, e eu tive muitos problemas no meu aparelho digestivo. E um dos médicos cristãos, ele disse, olha, Mary, muitas pessoas chegam aqui e eu vou para passar o remédio, Deus diz assim, não é para dar remédio, é para você impor as mãos. E ele disse, eu não posso revelar isso, mas eu coloco as mãos e a pessoa é curada. E depois a pessoa volta, doutor, eu fiquei curado, não pelo remédio. E ele não estava dizendo que o remédio não é de Deus e que não é para dar remédio. É a sensibilidade para algumas situações. E o Senhor nos deu esse comando de orar pelos enfermos, querido, para que os enfermos sejam curados em nome de Jesus, amém? Porque aonde nós chegarmos, aonde a palavra de Deus for, aonde a autoridade de Jesus chegar, o reino de Deus se estabelece naquele lugar. O reino de Deus, achei interessante, hoje a Rutinha está ministrando exatamente sobre essa autoridade. Eis que eu vos dei a autoridade. Lucas capítulo 10, os versículos 17 a 20. Versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Quando você vê aqui os 70 regressarem, eu fico imaginando a alegria deles, eles pulando, possuídos de alegria, porque eles estavam fazendo a obra do Senhor, porque eles viram os demônios se submeterem à autoridade que estava sobre eles. E, amados, fazer a obra do Senhor, obedecer o seu ide, ver os seus milagres, ver coisas acontecendo, traz alegria, muita alegria. Nós começamos ali no Outeiro, vendo na primeira semana alguns milagres e as pessoas dizendo, eu quero contar o testemunho. E semana passada, na terça-feira, uma senhora, ela cata reciclável, né, na praia para vender. Aí ela falou, pastor, eu quero dar um testemunho. Eu disse, venha, querida, dar um testemunho. Ela disse, eu estava inscrita no SUS já há algum tempo,
por causa dessa dor na minha perna, que eu tinha uma dor na minha perna, e eu estava inscrita lá. E num dos cultos aqui, Deus me curou. E aí o SUS me chamou hoje, foi terça-feira, o SUS tinha chamado. E eu fui lá para levar o meu papel e dizer, olha, dei agora o meu papel para outra pessoa, a minha vez para outra pessoa, porque Jesus já me curou. E a moça rasgou o papel lá na minha frente, porque não servia para mais nada, né? Então, quero dar esse testemunho. Aquilo trouxe uma alegria, querido, por ver aquela senhora que anda para um lado e para o outro naquela praia, dando um testemunho que Jesus tocou na vida dela, que ela foi curada. Jesus está aqui, está tocando na sua vida, e eu creio que você vai sair daqui totalmente curado. Se é na sua alma, se é alguma dor, se é alguma angústia, se é alguma perturbação, alguma doença, o Senhor está tocando nos teus órgãos, está tocando aí em você em casa. Creia, porque o poder de Deus está sobre nós. Então há muita alegria, e o Senhor não está dizendo para nós não termos alegria nessas coisas, porque tinha tanta alegria nos 70 por ver o que estava acontecendo, e nos dá verdade, isso nos dá muita alegria. Mas é interessante o que Jesus responde. Jesus abre a boca e diz, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E aqui esse texto, como muitos outros na Bíblia, tem muitos textos que os teólogos se divergem. Um diz é uma coisa, outro diz é outra. Mas o importante, querido, eu não quero aqui me deter no que significa. Mas é importante você entender aqui essa verdade. Que o mesmo Jesus, porque alguns teólogos acham que esse texto está falando de quando Satanás foi expulso lá dos céus. Outros entendem pela própria colocação que Jesus faz, que é exatamente porque os discípulos estavam voltando, os 70, estavam se alegrando, e ele disse assim, vocês se alegram porque vocês fizeram isso, mas eu estou vendo Satanás caindo do céu a cada lugar onde o reino de Deus se estabelece, ele é caído. É como se o Senhor já estivesse vendo aquele grande dia onde Satanás será jogado, ele e seus demônios no lago do fogo, a cada extensão, a cada ida da igreja. Mas o que eu quero dizer para vocês, se os teólogos que defendem que é quando ele foi expulso do céu, se os teólogos que defendem que é nesse avanço da igreja estabelecendo o reino, a verdade que o mesmo que expulsou Satanás dos céus é o mesmo que vê Satanás caindo em cada manifestação da sua autoridade, através da sua vida, da minha vida e de todo aquele que crê. É o mesmo Senhor, é o mesmo Rei, é o mesmo General, aquele mesmo que João capítulo 1 diz que todas as coisas foram criadas por Ele, por intermédio dEle, que Ele antes da fundação do mundo, a Bíblia fala, que tudo está sujeito a Ele. Então, queridos, o mesmo que expulsou é o mesmo que manifesta ainda hoje, através de cada um que tem esse entendimento. A cada lugar que o reino de Deus chega, o diabo que está ali prendendo aquelas vidas, o reino de Deus chega, e aquela família, aquela cidade, aquela pessoa, é no álcool, é nas drogas, é na prostituição, é no adultério, é na mentira, é no roubo, é no engano, é na prisão, às vezes da mente, é nessas ideologias que nós temos visto se levantar a cada dia. Queridos, Ele é o mesmo Senhor, e é o mesmo que desceu do céu para entregar a sua vida por cada um de nós, e para que fosse possível a nossa libertação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre.